Ei, acorda, Brumadinho. Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda. Acorda, Brasil. Bom dia a todos, todas, todes. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um Acorda, Brumadinho. Nessa manhã, a gente vai conversar sobre um assunto que nos interessa de maneira especial. A gente vai falar um pouco sobre o nosso patrimônio. Patrimônio. A gente ouve muito falar do nosso patrimônio e será que a gente conhece? Conhece mesmo o nosso patrimônio natural, o nosso patrimônio histórico, o nosso patrimônio material e o imaterial? Aliás, então essa ideia de patrimônio abre caminhos para diversas conversas. Como é um assunto assim tão rico, nós convidamos uma pessoa que entende do assunto, entende muito do assunto, é uma pessoa muito presente na estruturação de algumas políticas que são fundamentais para a preservação do patrimônio do Estado de Minas Gerais. Hoje a gente vai conversar, tomar um café cibernético, um café virtual, com Michele Arroio. A Michele, entre outras coisas, foi superintendente durante um bom tempo do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico. Eu vou achar a Michele aqui no nessa barafunda cibernética para a gente começar a conversar. Ei, Michele, bem-vinda. Bom dia, bem-vinda ao Acorda Brumadinho. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente falar de um assunto que, claro, faz parte da minha trajetória pessoal, mas eu acho que interessa, né, a todos e todas que vivem no município, que vivem nesse estado de Minas Gerais, que é um estado muito rico, não só no patrimônio cultural, que a gente sempre remete a um passado, mas nas experiências de fruição e ressignificação desse nosso patrimônio, da nossa história e dos novos patrimônios, né, que vêm sempre, né, pela frente. Então, é um prazer estar aqui discutindo, né, e trocando as ideias aí sobre esse assunto tão polêmico, mas, ao mesmo tempo, tão importante, né, e agradável no sentido que toca a todos e todas no nosso dia a dia, né? Então, é um prazer estar aqui. Que ótimo também. A gente fica muito feliz em te receber. E antes da gente entrar mesmo no assunto, eu queria te fazer, pegando um gancho aí no que você falou, uma pergunta mais assim particular. Por quê? Quando eu era mais jovem, quando falava patrimônio, a gente achava assim, nossa, isso é coisa de gente velha. Patrimônio é um negócio... E com o tempo, lógico, eu consegui perceber diferente. E como é que foi para você? Como é que você descobriu a coisa do patrimônio? Como é que você chegou, abriu essa porta e não saiu mais? Adir, eu comecei, eu acho que foi eu sempre tive assim, ao longo da minha experiência mesmo como estudante, né? Nas escolas que eu estudei, eu sempre tive uma oportunidade, eu falo que eu tive muita sorte, porque eu tive uma oportunidade de estar muito, muito presente com questões do cotidiano, sabe? As escolas que eu estudei sempre envolveram muitos alunos em temas que estavam muito relacionados à ocupação da cidade, que estavam muito relacionados à vivência e às experiências dos espaços públicos, de valores públicos, sabe? De defender o meio ambiente, de entender a política na época, né? Assim, defender as diretas já, né? Ou seja, de atuar politicamente no nosso ambiente, no nosso cotidiano de vida. Então, eu tive essa sorte, né? De perceber isso ao longo da minha trajetória estudantil. Talvez por isso eu tenha escolhido fazer história, né? Estudar depois história na universidade. E o curioso é que a história,
quando a gente pensa, né, na faculdade, no curso de História, a gente sempre relaciona muito a questões do passado, né? E, claro, tinha vontade de trabalhar muito com o barroco, né? Porque quando a gente pensa, né, na nossa história aí, né, em Minas Gerais, a gente sempre pensa nas cidades, né? Ouro Preto. Eu queria estudar em Ouro Preto, fazer faculdade lá, morar em República, né? Aquela história toda assim de juventude, tudo. E coincidentemente, quando eu estava já mais para o final do curso, que eu fiz primeiro licenciatura, né, para ser professora, e depois eu fiz o bacharelado, que é para atuar também como pesquisadora na área de história, eu tive duas oportunidades muito importantes, assim. A primeira delas, eu conheci a Lídia Avelar Stanislau, e a Lídia, ela era uma pessoa do IPHAN, do órgão nacional de patrimônio, né, uma funcionária do IPHAN, que teve uma trajetória dentro do IPHAN muito potente, porque além dela acompanhar toda a discussão nacional em torno da proteção do patrimônio convencional, como você falou, né, pedra e cal, patrimônio edificado, o que é óbvio, né, dentro do que a gente entende a princípio como patrimônio, a Lídia teve um trabalho muito importante com Aloysio de Magalhães, que foi um dos presidentes, né, do IPHAN, que tinha uma perspectiva de patrimônio muito dinâmica, que não estava presa a uma ideia de passado ou a valores simbólicos muito estáticos, né, ou convencionais de uma história oficial. E ele foi o responsável por incorporar e trazer à tona experiências do IPHAN em torno de uma discussão de ampliar a noção de patrimônio cultural, de pensar que o patrimônio é processo, que o patrimônio é material, mas ele é também a imaterialidade, ou seja, os conhecimentos, o que a gente guarda, o que a gente preserva e o que a gente transforma, né, nesse tempo. Então, eu tive sorte da Lídia ser a minha professora de sociologia, né, e me convidar depois para ser estagiária na prefeitura, porque ela assumiu na prefeitura de Belo Horizonte a diretoria de patrimônio cultural. E aí eu não trabalhei com barroco, eu acabei trabalhando com uma cidade, né, que hoje, né, esse ano completa 125 anos, Belo Horizonte completa 125 anos, uma cidade que tem uma relação com um passado muito recente, né? Diferente de Ouro Preto e outras cidades, né, que estão aí no nosso imaginário do que é óbvio, né, como patrimônio cultural. Então, eu tive que me aproximar muito da antropologia urbana, das ciências sociais, compreender a arquitetura também a partir de um outro viés, entender um pouco essa lógica de planejamento urbano, da relação com os espaços rurais e os espaços urbanos dentro de uma municipalidade. E aí a gente começa a perceber que o patrimônio cultural é muito mais do que o que a gente pensa quando a gente escuta o patrimônio histórico e artístico, né? Quando a gente fala de patrimônio cultural, é algo muito mais dinâmico, muito mais rico e muito mais presente na nossa existência hoje do que essa compreensão do passado, né? Ou aquela lógica assim, vamos preservar o passado para as gerações futuras, e o presente fica no limbo, né? E não é isso, né? Na verdade, preservar o patrimônio é viver o patrimônio no presente. É a única forma da gente estabelecer esse laço entre passado e futuro. Então, a essência do patrimônio ela está no presente. A força do patrimônio ela está no presente. Então, a Lídia é que me abriu aí esse caminho, né, de entender uma dinâmica do patrimônio, de pensar a história, desde desse campo mais, vamos dizer assim, formal, né, que é o pensamento ou a produção mesmo intelectual, né, dentro das disciplinas, né, história, ciências sociais, antropologia, né, ela me mostrou que realmente
é muito mais do que isso, né? E aí a gente vai acompanhando a trajetória das políticas públicas de patrimônio cultural no mundo, e especialmente, né, no Brasil, e ver que realmente o desafio ele é muito complexo. E ele está na dinâmica da vida nossa no presente, das coisas que são boas, mas também das coisas que nos desafiam, que são ruins ou que nos trazem aspectos relacionados a memórias sensíveis, né? Que é o caso de Brumadinho, assim, se a gente for pensar aí, né, a trajetória do município de Brumadinho, né, nesses últimos anos, ela agrega patrimônios que são positivos, né, dentro da história, da apropriação, da referência, né, de Brumadinho, mas também carrega, né, outras memórias sensíveis, né, desse nosso aí passado recente, que estão muito latentes e muito vivas hoje, né, nessa construção aí da história do município, ou seja, no presente da vida, né, do município de Brumadinho. Então, é isso que eu minha queria história com o patrimônio vem um pouco daí. Eu queria, pois é, bacana você falar. Primeiro, assim, eu fico pensando que a Lídia, uma amiga muito querida, então, e a memória dela, ela deve estar assim, ela também era tinha as suas crenças mais mágicas, né? Eu imagino que ela deve estar por aqui, porque ela é recorrente nos últimos tempos a gente falar de Lídia Avelar aqui nesse programa. Então, a saudosa memória da Lídia, e que também nos ajuda, me ajuda talvez a fazer a pergunta seguinte, ou colocar para você, essa necessidade, talvez, de ser orgânico esse trabalho, né? Não é um trabalho burocrático, o trabalho do patrimônio, né? Estou pensando Lídia como aquela pessoa que totalmente envolvida com a cidade, envolvida com a vida, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, produzindo ciência, produzindo sabedoria. Eu fico imaginando que você, no seu caso, então você é tipo aquele desenho do Asterix, né? Você é o Obelix, você já caiu no poço e não precisa mais tomar a poção mágica. A poção mágica. Mas você falou num aspecto que acho que é um aspecto que tem nos preocupado muito aqui nas discussões que temos tido sobre o patrimônio, que é essa mistura das linhas de pensamento, dos focos sobre o patrimônio, como se mistura, né? O patrimônio ambiental com o patrimônio histórico. Então, nós temos aqui, né, todo o que nos rodeia, como do meio da natureza, do meio ambiente. A gente tem os nossos registros arqueológicos, nós temos os registros históricos do período colonial, nós temos o registro mais recente, nós temos o impacto do rompimento de córrego do Feijão, nós temos o Inhotim, nós temos que é a arte contemporânea, enfim, nós temos essa mistura tudo. Como que é para pensar uma política pública o olhar sobre essa diversidade? A gente deve olhar isso setorialmente, ou a gente tem que, ao tempo todo, estar pensando na inter-relação? Como é que é? Você que já trabalhou do outro lado do balcão, que eu digo assim, que é exatamente no planejamento, como é que se trabalha isso? Como é que a gente deveria ver isso para que a gente pudesse criar estruturas de longo prazo, para não só preservar o patrimônio, mas estimular que ele exista? Eu acho o seguinte: primeiro a gente tem que entender, valorizar e lutar pelas políticas públicas. Eu acho que a gente, nos últimos anos, tem tido experiências muito cruéis em relação à desvalorização do lugar das políticas públicas e dos agentes públicos, né, que conduzem essas políticas. Então, acho que a gente tem que retomar isso. Por quê? Porque os órgãos públicos, eles não são órgãos só de ficar aprovando, reprovando,
autorizando, desautorizando. É mais do que isso. Os órgãos públicos, eles têm um papel de mediar as discussões que existem no âmbito da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela não está pronta, ela está em constante transformação. As transformações, permanências e mudanças não são lineares. A gente não traça uma linha reta, escolhe o que é e o que não é, não. Elas são circunvalações, ou seja, elas vão e voltam. Por quê? Porque o ser humano, ele se constrói a partir da experiência da vida, né? É isso. A sabedoria do ser humano, ou não, está exatamente na troca, na possibilidade de discussão e troca coletiva, que ela não é individual, vamos prestar atenção, ela é coletiva. Então, tirar o lugar da importância das políticas públicas, transformar cidadão em indivíduo consumidor, é muito perigoso. É muito perigoso. Porque uma coisa é o seu direito como consumidor, que você vai lá defender se a sua geladeira chegou estragada, se você recebeu a mercadoria, se não recebeu. Outra coisa são valores públicos, comuns, coletivos, né, que estão dentro das políticas públicas. Ou seja, o que eu estou dizendo? A necessidade e o direito à moradia, ele é individual, mas ele não é só para mim, ele é para um coletivo de pessoas. E ele, então, é pensado não para mim, mas para a coletividade que precisa ter acesso a esse direito, que é o direito da casa, né? da comida, do trabalho, da escola. Quando a gente fala de cultura e de patrimônio cultural, são chamados direitos difusos, né? Eu acho que as pessoas entendem, eles estão difusos, né? Que não conseguem perceber, talvez, a importância e a materialidade que eles têm do ponto de vista público. Então, falar em cultura e patrimônio cultural é falar, assim, dessa imaterialidade, do que nos toca no nosso sentimento, né? Mas é também falar da materialidade, das manifestações culturais e das manifestações de patrimônio que se dão na materialidade, nos espaços da cidade, nas áreas rurais, né? Então, eu costumo dizer que a gente desmerece um pouco a cultura e o patrimônio nessa disputa pelos territórios, mas esses são os grandes valores que perpassam toda a existência humana, seja no nosso direito à comida, seja no nosso direito à escola, seja no nosso direito à casa, né, a transporte. A cultura e o patrimônio cultural estão em todos eles, ou todos eles estão dentro da cultura e do patrimônio cultural. E como é que a gente trafega assim, entre essa dinâmica da coisa viva e a preservação? Quer dizer, preservar e permitir seja, que por seja que eu estou falando isso? Sabe, Adi? Quando a gente fala que tem uma rua na nossa cidade que era de terra e vai ser pavimentada, sabe? É importante, sim, a pavimentação, mas é importante a consciência daquela comunidade que, com a pavimentação, ela tem ganhos, mas também tem perdas, né? Que perdas são essas? Drenagem do solo, a questão da alimentação do lençol freático. Aí fala assim, não tem nada a ver com patrimônio? Tem a ver com patrimônio, sim, porque pode alterar os modos de vida daquela comunidade. Por exemplo, Brumadinho é uma região onde a gente tem muitas hortas, né? Tem a produção de alimentos está relacionada à história de Brumadinho e da região, que produz alimentos para abastecimento de Belo Horizonte, da região metropolitana. O que isso tem a ver com patrimônio? Isso tem tudo a ver com patrimônio. Está relacionado a modos de vida,
está relacionado ao modo de produzir esses alimentos, que são saberes que são patrimônio cultural e que devem ser preservados. Então, o abastecimento de água do lençol freático está diretamente relacionado ao patrimônio cultural da cidade de Brumadinho e dessa região, que tem como patrimônio imaterial a produção coletiva, né, de agricultura familiar, né, desses produtos que dizem respeito às nossas tradições culinárias, né, às nossas tradições alimentares, que são ressignificadas, sim, ao longo do tempo? Sim, mas elas só são ressignificadas porque continua existindo aquele alimento, porque aquelas comunidades continuam produzindo aquela couve que sai dali, aquele tipo de alface, aquela fruta que vai virar suco industrializado, que vai virar o suco que a gente faz na nossa casa e que vira o doce de compota, que vira, né, a goiabada, que vira... Isso tudo é patrimônio cultural. Os nossos modos de vida e como eles se transformam e como eles alimentam a nossa produção cultural, isso é patrimônio. Por mais contemporânea que seja a nossa produção cultural, ela é patrimônio. Ou seja, quando a gente pensa em Inhotim aquela produção ali, né, daquela quantidade de intervenções artísticas, a gente só tem como falar que aquilo é contemporâneo, que aquilo é novo, se a gente fizer o contraponto com o que vem antes, com o que é o antigo, né? A gente só tem como dizer que a arquitetura do Niemeyer ela é uma arquitetura moderna quando você compreende que ela se contrapõe a uma outra arquitetura, mas carrega elementos, significados de outro movimento arquitetônico, por exemplo, do barroco, né? Então, a arquitetura moderna se opõe, por exemplo, a essa arquitetura aqui da Praça da Liberdade, que é a arquitetura eclética, que tem as referências francesas, mas ela se aproxima da arquitetura barroca, que os modernistas falam que é uma produção genuína da arte brasileira. Então, a arquitetura moderna ressignifica o barroco mineiro através de outras expressões e vai contra a arquitetura eclética, que é de inspiração francesa. Então, eu estou dando esse exemplo aqui para vocês entenderem que, temporalmente, o patrimônio não é linear e que essas conversas do passado para ressignificar esse patrimônio, esses valores, é o que faz aquele patrimônio um patrimônio cultural. A gente preserva, não é a materialidade só, a gente preserva a capacidade que aquele lugar, que aquela manifestação cultural, que aquela tradição, que aquele modo de fazer tem de se reinventar, de se ressignificar. É isso que faz dele um patrimônio cultural. Então, uma comunidade quilombola, ela é patrimônio, não é só pelo que ela representa no passado, mas pela capacidade que ela tem de se manter viva e se ressignificar para as novas gerações, mantendo referências, mas trazendo novas. Eu queria te perguntar uma coisa, porque você falando assim, eu quero voltar um pouco para a importância das instituições públicas de preservação e difusão do patrimônio, porque a gente vê, nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 3, 4 anos, um desmonte total das políticas de patrimônio. E com uma coisa muito interessante, que é a indicação para os órgãos de pessoas que, à nossa vista, extremamente incapacitadas. Então, o pessoal fala, não, mas é porque os governantes não têm cultura, eles não conhecem, por isso que eles indicam esse tipo de pessoa para esse tipo de cargo. Mas aí, pensando na teoria da conspiração, será que é isso isso é uma coisa deliberada
de gestão pública, que é colocar nesses postos chaves pessoas que possam desmontar o nosso sistema? Padir, às vezes eu acho que eu sou um pouco generosa assim no sentido de achar que as pessoas não têm essa capacidade tão grande de construção do mal, né? Mas no final das contas, né, a gente também, né, tem que duvidar. Mas eu acho que, seja de uma forma ou de outra, colocar pessoas que não conhecem essa dinâmica do patrimônio cultural e que não se aproximam dessa lógica do patrimônio cultural, que é da escuta e do diálogo, e dessa lógica cíclica, né, que está sempre disposta a rever posições, a agregar conhecimentos, a entender que vem da comunidade, né, a compreensão desses valores, ou seja, as políticas públicas, elas são um pouco consequência da nossa sociedade, né? Ou seja, do que a gente vive, do que a gente tem. Então, é muito triste a gente pensar que, se não toda a nossa sociedade, né, mas pelo menos parte dela, não conseguem compreender esse valor do patrimônio. Então, se a gente estivesse pensando assim, em que momento a gente está? A gente está, assim, num momento de passos atrás, sabe? A gente está, assim, recuando. A gente está recuando. Eu espero que esse momento, né, que esse período que a gente está vivendo, nos ajude a fazer uma reconstrução mais potente, mais forte desse patrimônio, para que ele volte com mais força, para que as políticas públicas voltem com mais força e com menos tecnicismo. Que, sim, claro que a questão normativa do patrimônio ela é importante e ela dá sustentabilidade, né, para uma política pública. Mas a gente não pode entender que a política pública é apenas esse tecnicismo. Por quê? Principalmente agora com essa coisa de pandemia, que nós estamos aqui, né, conversando no computador, que a gente teve que trabalhar com uma lógica de política pública para um atendimento mais burocrático, né, das políticas de uma forma geral, a gente não pode transformar as políticas públicas apenas nesse atendimento burocrático. Nós temos que entender que o espaço das políticas públicas é um espaço de discussão, de escuta, de discussão e de legitimação dessas pautas que são latentes aí na comunidade, na sociedade. Então, transformar simplesmente numa aprovação de projetos, né? Norma daqui, está ok, não está ok? Não podemos, isso é uma parte, mas não é a única parte, e nem a mais importante, porque para essa ser alimentada, tem que ter discussão, né? Quando a gente preserva um patrimônio cultural, a gente preserva ele num momento, a partir de uma escuta, mas ele muda. E aí as diretrizes têm que também mudar, elas têm que se reinventar, elas têm que acompanhar essa lógica e essa dinâmica, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque quando você me perguntou assim, os conselhos, né? Os conselhos, eles não são estáticos. A gente tem que pensar neles também como algo dinâmico. Mas é importante ter o conselho, porque o conselho é o lugar de escuta, de participação e mais de legitimação daquele percurso, né, em termos, por exemplo, da proteção do patrimônio cultural ou das políticas de cultura, das artes, por exemplo, mais voltada para o campo das artes ou para o campo do meio ambiente, né? E, normalmente, os governos têm muito medo dos conselhos, né? Porque, pela nossa legislação, eles devem ser conselhos paritários, né? Eles imprimem um ritmo de participação e disputa que muitas vezes não é bem-vindo, né, pelo setor ou grupo político ali de plantão, né? Eles exigem uma negociação, porque essa disputa ela dá visibilidade, né? Ela transborda para os mecanismos de comunicação, para a imprensa, né? Então, os conselhos são lugares de discussão e de legitimação de políticas públicas muito importantes.
Eles não são só o lugar que aprova ou não aprova. É mais do que isso. Eles são espaços de discussão. Eles é que vão dizer lá para o setor técnico, aprofunda isso aqui, traz instrumentos para a gente, discuta com mecanismos lá junto à sociedade, às comunidades, traz isso para cá. Ou seja, eles são o lugar por excelência, né, de organizar essa troca de conhecimento, essa escuta. Então, eles são muito importantes. Agora, vale a pena a gente ter conselhos separados de patrimônio, de cultura? Não vale? Eu tenho muito medo das separações. Tá? Por quê? Porque eu acho que os temas relacionados à cultura, ao patrimônio cultural, é muito difícil a gente manter essa discussão e essa escuta em caixas administrativas tão fechadas. Por quê? Porque é um pouco perigoso. O interessante é que a gente tenha, claro, discussões mais dinâmicas e mais amplas, porque existem interfaces, né? Agora, ao mesmo tempo, do ponto de vista da consequência dessas discussões, às vezes a separação ela é importante. Por exemplo, nós falamos aqui de patrimônio material e imaterial, de instrumentos previstos em lei, que é o tombamento para o patrimônio material e o registro para o patrimônio imaterial. É importante essa divisão? Por quê? Porque ela tem um percurso histórico que ajuda a entender essas idas e vindas da compreensão do patrimônio cultural do poder público para com a sociedade, as comunidades. Então, é isso, é você escutar e compreender que o patrimônio é muito mais complexo do que uma igreja barroca, que você vai lá, preserva com a sua complexidade, mas que você consegue dimensionar aquilo ali. Não. Tem fazeres culturais, representações e valores simbólicos que estão naquela igreja, que são muito mais complexos e dinâmicos do que do que nós somos capazes de materializar em termos de proteção do patrimônio cultural. Então, o patrimônio foi se transformando, deixou de ser artístico, e não é que deixou de ser, ele teve uma compreensão mais ampla, não é mais só artístico e histórico, ele é cultural, ele é cíclico, ele é maior do que o artístico e cultural, né? E o histórico. Então, isso é a escuta da comunidade. Separar a cultura do patrimônio, né? Que é outra coisa complexa. Acho muito complicado. Muito complicado. Por quê? Porque a gente tem disputas nesse campo que são disputas muito sérias, sabe? Eu não consigo pensar na produção artística sem pensar nessa produção artística como uma consequência, né, de uma sistematização de valores, processos, modos de vida, né, que são patrimônio cultural, mesmo que não reconhecidos ainda, né, mas são patrimônio cultural. Uma produção artística de música numa favela, por jovens de uma favela, é diferente de uma produção artística de jovens de um outro contexto, ou de um outro lugar, de uma outra espacialidade. Existem saberes que são patrimônio cultural, que são digeridos, compreendidos e externados de formas diferentes, né? Então, eu acho muito complicado a gente dizer que nós temos uma política cultural, que são as artes, e temos o patrimônio cultural, como se ele não fizesse parte de uma política cultural, e como se o patrimônio cultural não interagisse com a produção artística das artes estrito sensu, ou do meio ambiente, né? Como natureza, né? É complexa essa separação. Então, o que eu tenho para te dizer em relação aos conselhos é que acho que a separação ela é importante para determinados campos de discussão, mas a gente não pode perder de vista a interface,
ou seja, a capacidade e a permeabilidade necessária por parte dos órgãos públicos e das políticas públicas de fazer uma escuta permeável e possibilitar essas transversalidades entre patrimônio e arte, produção artística, pensando que uma política cultural é tudo isso. Ela não é arte, política cultural e patrimônio uma outra coisa. Não. E mais, pensando que uma política pública urbana envolve uma política pública de cultura, com a produção artística e com o patrimônio cultural. Bacana. Então, eu acho que você colocou a coisa de uma forma muito clara, que eu fico... acredito que todos que estão nos ouvindo, né, possam entender isso. Eu acho que isso nos remete também às propostas que Gilberto Gil, como ministro da Cultura, teve ao criar o Sistema Nacional de Cultura, mas não ao pensamento, né, da cultura como protagonismo. Mas o que me incomoda, que me deixa meio maluco, é quando isso chega na ponta das prefeituras, como que eventualmente me parece, aí eu também não posso afirmar, que muitas vezes essa mistura que é tão saudável, que está na raiz dessa compreensão, como você bem colocou, ela serve como uma cortina, para que a gente não veja o trâmite burocrático dos recursos, da definição de políticas públicas, que eu acho também que a gente só vai corrigir isso votando melhor e tendo uma participação popular de verdade, né? As comunidades elas têm que se apropriar desse lugar de participação, né? Sim. Sejam conselhos separados de cultura e de patrimônio, e de meio ambiente, sejam conselhos que estão, de alguma forma, né, na estrutura unificados, porque também tem isso, sabe, Adir, que as estruturas administrativas dos municípios, elas são complexas, porque, às vezes, é tanto conselho que fica difícil ter tanta gente assim, né, dentro do município para participar de tanto conselho, né? Então, se independente do número de conselhos, você não tem esses canais de transversalidade, fica complicado, porque é isso, às vezes uma mesma pessoa representante de um coletivo, de uma comunidade, ela está num conselho de patrimônio e está lá num conselho de meio ambiente, vendo que tem coisas que estão ali se entrecruzando, mas ela não sabe como, né, que ela vai mostrar que existe esse entrecruzamento, né? Então, o que eu acho que pode ser uma alternativa talvez, ter conselhos unificados, por exemplo, de cultura e de patrimônio, que eu acho muito difícil também separar, mas ter câmaras técnicas, temáticas lá dentro. Isso pode ser uma solução interessante. Por quê? Porque aí você tem as discussões de patrimônio, tem as discussões mais restritas, né, a uma política cultural voltada para as artes, né? Mas você tem momentos em que essa discussão ela é conjunta, né? Em que a gente tem projetos que se formam conjuntamente. Por que eu estou te falando isso? A partir da experiência de Belo Horizonte, por isso que eu falo que eu fico sempre refletindo aqui. Se a gente pega Belo Horizonte hoje, né? Eu não estou falando que Belo Horizonte é a única referência, né? Só porque é a capital de Minas Gerais, não. Mas é porque a gente teve sorte em Belo Horizonte de ter vivido experiências dinâmicas e muito potentes ao longo aí desses últimos 30 anos, né? E essas experiências nos ajudam a entender, né, o que foi de positivo e o que não foi, né? Para tentar construir outras experiências em outros municípios a partir das suas realidades. Se a gente vê hoje Belo Horizonte, nós temos duas ações que eu considero dentro das políticas de cultura, que são muito potentes e que têm uma visibilidade muito grande. Os centros culturais, que vieram com a descentralização
né, dos lugares de cultura, né, dentro do município, e vem a partir, eles ganham muita força com o orçamento participativo, que é, sim, a construção de conselhos, né, da sociedade civil, que vão participar na definição do que são prioridades em relação às políticas públicas. Então, olha só, é um lugar de discussão da cultura, da política cultural, que está dentro das comunidades, que se materializa num espaço de produção cultural, de vivência cultural, de experiência da cultura, né, dessas comunidades. Então, isso eu acho que isso até hoje, né, se a gente for pensar, isso é um viés muito potente ainda, né, da política municipal de cultura de Belo Horizonte. E o outro, os festivais, o FAM e o FIT. O que foi o FAM e o FIT? Quando eles foram criados, foi a grande experiência da gente discutir essas manifestações culturais artísticas, mas a partir de experiências de patrimônio, né? De cultura, de história, né? O E a FAM, coisa da excelência, né? Nós até recentemente conversando aqui, falando da diferença do que foi, inclusive analisando a questão do fã, que eu conheço mais, né? Que é uma coisa de excelência, né? De excepcionalidade. Pela excepcionalidade, os primeiros fãs, até determinado momento, ele significou muito para a transformação da cidade, né? Depois ele se perdeu. Você lembra? Olha só, eu lembro do primeiro fã que no patrimônio, junto, a gente estava fazendo o reconhecimento do primeiro axé plantado na cidade, que virou o tombamento do terreiro Eolojutã, né? Na época nem existia um instrumento do registro do patrimônio imaterial, e foi feito o tombamento, né? Eu me lembro muito da gente fazer também o primeiro tombamento da Irmandade da Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, do bairro Jatobá. Então, olha como uma discussão da construção de um festival, que é uma consequência e, ao mesmo tempo, foi o que impulsionou, ele ramificou para várias ações e para várias políticas públicas dentro do campo da política pública de cultura do município, né? E olha que, por mais que ele tenha se transformado, ganhado mais força, menos força, não em relação à importância dele, mas na possibilidade de ramificação e transversalidade, né, que o FAM tem, por exemplo, é o que está vivo até hoje lá dentro da política pública de cultura. Inclusive reconhecido, né? Virou uma lei, inclusive, né? Também com o FIT. Michele, olha só, nós estamos chegando naquele momento chato que é o fim do nosso encontro de agora. É lógico que esse é um primeiro, você é convidada sempre. Eu queria te pedir para a gente encerrar, e pegando um pouco do que você trouxe de exemplo de Belo Horizonte, para uma reflexão, um pensamento sobre uma outra questão que nos tem não incomodado, mas tem nos provocado, que, do ponto de vista da interseção, que é, além de pensar o nosso município, a gente pensar a região metropolitana, a articulação metropolitana, não só, e aí, igual você disse, não só pensando Belo Horizonte como centro, mas Belo Horizonte também, quer dizer, pensar como que a gente trabalha essa diversidade, né? Qual que seria a perspectiva para que a gente pudesse, conjuntamente, né, refletir esses 32 municípios sobre uma política de preservação e de articulação dos nossos patrimônios, que é o mesmo. Olha, eu acho que nesse ponto, sabe, Adir, o governo do Estado tem um papel muito, muito importante, sabe? E acho que a gente não percebe isso, mas a gente tem que se apropriar desse lugar, né? Das políticas públicas estaduais, com esse papel aí de promover essa articulação e esse fomento, né? Dessa possibilidade aí de
pensamento de uma política que é, sim, municipal, mas que elas se alimentam, né? Nesse contexto aí dessa proximidade territorial, né? Que tem a ver também com um reflexo da produção artística dessa região, do município dessa região, desses saberes, valores, culturas, né? Que se alimentam, né? Que tem uma troca, né? Ela pode ser aí de Brumadinho, mas com certeza, de alguma forma, ela vem para Belo Horizonte, volta de Belo Horizonte para uma outra cidade do lado. Assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Quando eu estava no IEFA, a gente procurou trabalhar com uma ação que era uma ação participativa dos cadastros do patrimônio cultural. E a gente fez o reconhecimento das violas de Minas e fizemos também da Folia de Reis como patrimônio cultural, pegando todo o estado de Minas Gerais. Então, foi um estudo participativo para compreender o que é essa manifestação, por exemplo, da viola, né, no estado, e a gente pôde ver como que regionalmente ou em cidades ela vai tendo essas variáveis, né? Então você protege e reconhece como um patrimônio cultural do estado, mas na sua diversidade, na sua pluralidade. Então os municípios se apropriarem dessa organização, dessa escuta e desse conhecimento e levarem isso para as suas ações de política municipal é muito importante, porque é o que vai construir essas redes locais, sabe, Adi? Vai fortalecer esses fluxos e essas redes locais. Então, eu considero que o Estado tem hoje duas políticas do campo de patrimônio que são muito importantes e a gente não pode deixar perder. Primeiro, esse instrumento de escuta participativa, de proteção do patrimônio cultural, a partir dos inventários de Minas e dos inventários regionais que o IEFA faz. Os municípios têm que se apropriar desse conhecimento, tá? E está lá, está tudo lá no IEFA, tem que se apropriar. O outro é o ICMS do patrimônio cultural. Você falou aí do Gil, quando ele foi ministro, e de uma discussão muito importante que foi a construção do sistema de cultura, né? Essa lógica do sistema de cultura, ela caminhava para os sistemas estaduais e depois para os sistemas de cultura municipal. Minas Gerais tem uma experiência com o ICMS do patrimônio cultural que é muito importante, porque ela é a essência desse sistema que foi discutido e ainda, né, não implementado como a gente gostaria, né, nesse período, né, da discussão, né, dentro do governo federal, que é exatamente, né, uma construção de políticas públicas respeitando as experiências, diversidade e pluralidade locais, que alimentam a política estadual, que retorna com esse conhecimento de novo para as políticas municipais, tá? E retorna, inclusive, com o dinheiro, que é o dinheiro do ICMS. Que é o... onde tem o dinheiro, a coisa fica, fica mais difícil. Mas é exatamente por isso que a gente precisa saber esse dinheiro é da população, esse dinheiro é nosso, e a gente pode e deve intervir na sua destinação. E ele é muito potente, sabe por quê? Porque é um dinheiro que vai... ele só vai para o município no ano seguinte se o município realimentar, né? Ou seja, se ele potencializar e fomentar suas ações de patrimônio, né? Então, eu acho que prestar atenção nesses instrumentos, do ponto de vista do Estado, são fundamentais para a gente garantir esse processo de troca e construir entre uma política pública de Estado e uma política pública municipal essa possibilidade de consórcios, vamos chamar assim, que vão fortalecer
essas políticas públicas, estadual e municipais, num âmbito local, regional, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essa é uma construção interessante, mas que depende desse planejamento do Estado, né? E do planejamento dos municípios aqui do outro lado, sabe? Mas, claro, que o inventário, né? E o ICMS são dois instrumentos que possibilitam esse lugar de discussão e de construção prática dessas experiências, né? Dessa troca, vamos dizer assim. Bacana. Sem dúvida. Michele, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, nessa manhã. Como eu já falei, a gente vai te chamar de novo outras vezes, queremos você junto aqui, porque é muito importante esse conhecimento que você tem e ele precisa ser distribuído. Eu sei que você é generosa nesse sentido, não vai ficar Com certeza. guardar só Eu para só queria você. falar uma coisa para concluir, assim, também daí de Brumadinho, para vocês tentarem ficar atentos, porque quando eu estava no IEFA, estava aquela discussão do problema lá da Vale, né? do recurso, sabe? O acordo que foi feito e tal. E a gente tinha feito uma escuta da comunidade local, até com participação também do Ministério Público, para definir as ações de patrimônio cultural que eram de interesse de Brumadinho e região para entrar dentro do acordo e receber, claro, os recursos para implementação, né, dessas ações. As ações que foram propostas pelo IEFA a partir dessa escuta, eu entendo que são ações muito importantes para as comunidades aí, porque elas passam tanto por intervenções urbanas, pensando exatamente nisso que você falou, de valorização de uma lógica mais local, tendo a centralidade de Brumadinho, mas expandindo, né, aí para o entorno local como uma forma de fortalecer essa cadeia econômica também da cultura, como retorno para o município, e também de fortalecimento da produção e do conhecimento cultural, dos coletivos, da agricultura familiar, das comunidades quilombolas, que é muito importante aí nessa região. Então, tinha tanto de intervenções urbanas, sabe? De sinalização, da parte de cabeamento aéreo que estava lá prevista, mapeamento de manifestações culturais, que isso retorna para o município, para que ele se aproprie desse conhecimento, né, e torne mais potente a sua ação, né, em termos de política pública, quanto também de ações de reconhecimento e salvaguarda de comunidades e tal. Mas isso ficou aí numa discussão que parece que entrou num ranking de projetos mais ou menos importantes, e esses projetos aí da cultura e do patrimônio vão ficando para trás. Sim. Então, acho que seria bom aí fazer um movimento, sabe, de convidar a comunidade para conhecer e se apropriar desses projetos, porque eu entendo que são projetos muito importantes para as políticas públicas de cultura e de patrimônio, tanto de Brumadinho quanto aí do entorno imediato. Bacana. Ficaremos atentos e vamos atrás dessa informação. Com certeza, Michele. Michele Arroio, hoje aqui conosco. E você que chegou agora no programa, nunca esteve por aqui, se inscreva no canal, dá um like, fala assim, o tinino, porque eu gostei, e ative o sininho para você ser notificado quando a gente tiver um programa novo. Isso é importante porque faz parte o que a gente chama de pedagogia dos algoritmos. A gente fica ensinando esses números malucos a direcionar as pessoas quando elas querem saber alguma coisa de Brumadinho, querem conversar sobre cultura, sobre arte, sobre o meio ambiente, a virem aqui para a Rádio Guará, para o canal da Rádio Guará no YouTube. Então, até a próxima.